pessoal, saudade de vocês. Nesse momento é difícil de ficar longe, né? Longe de todo mundo, no isolamento. Aí eu tive a ideia, vou falar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. A Páscoa não é só o que a gente pensa, né? Vocês já sabem, meus queridos, meus anjinhos, a Páscoa é muito mais do que a gente fala de ovo de Páscoa ou de coelhinhos, né? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a história da Páscoa, sobre os seus símbolos, sobre o seu significado, independente de religião. Lembram que eu falo sempre que tudo tem uma história? A Páscoa tem sua história. Então, de um momento rápido, sem ser cansativo, vou tentar falar um pouquinho da Páscoa para vocês. Tem a ver com as nossas aulas e é bom que ocupa a nossa mente também com coisa bacana, coisa boa, coisa que nos interessa e que nos traz vida. Então vamos lá. Eu vou dizer algumas curiosidades sobre a Páscoa. A origem da palavra Páscoa é hebraica, vem de Pessah, que significa passagem. Comemora um marco na história do povo judeu, a travessia do Mar Vermelho ao se libertar de um longo período de escravidão no Egito. Com esse sentido, a Páscoa foi instituída lá no ano de 1513 antes de Jesus Cristo. Vejam bem, antes de Jesus nascer, já se fazia a Páscoa, de uma maneira diferente, de um povo que estava se libertando. Outra curiosidade, os católicos, né, nós católicos, acreditamos que a Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Então se torna com outro significado para nós cristãos, né? É a partir da Páscoa que todas as outras datas do calendário são estabelecidas, calendário cristão. Os cristãos passaram a festejá-la no primeiro domingo depois da lua cheia do outono no hemisfério sul. 2 dias antes do domingo de Páscoa é a Sexta-feira Santa. 40 dias é a quarta-feira de cinzas e, portanto, 43 dias antes o carnaval. Tá vendo? Tudo tem um sentido de datas. Nada foi escolhido por acaso, né? Mais uma curiosidade para a gente saber. Na tradição cristã, Jesus foi crucificado e sepultado numa sexta-feira, mas ressuscitou na madrugada do domingo. O sábado, entre esses dias, é conhecido como Sábado da Aleluia. O domingo anterior do dia da Páscoa é o domingo de Ramos, quando se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Portanto, chamado de domingo de Ramos por isso. Já no hemisfério norte, a Páscoa é comemorada no início da primavera e celebra o fim do inverno, que para eles é a volta da vida, né? Os países muito gelados, quando termina o inverno, é celebrada a volta da vida. O domingo de Ramos marca o início da Semana Santa. A data recebeu este nome em referência ao trecho bíblico que narra a visita de Jesus Cristo a Jerusalém, poucos dias antes de sua crucificação. Ao saber que Cristo estava próximo da cidade, a população rapidamente cortou ramos de árvores, folhas de palmeiras para recebê-lo. Ele entrou no lugar no dia seguinte, montado em um jumento. Foi recebido com abanar de folhagens e clamores como Rei dos Judeus. Salve o Messias! Foi recebido assim, só que essa manifestação causou muita inveja nos poderosos da região. E aí começou a se organizar um movimento para condenar Jesus à morte, que nós já bem sabemos como que foi, né? E ele precisou morrer, né, de uma forma, morte de cruz, para ressuscitar e nos salvar, redimir nossos pecados. Outra curiosidade, com a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa ganhou um terceiro significado, passagem da morte para a vida. Jesus ressuscita, então ele não está morto, não é verdade, meus anjos? Jesus está vivo em cada um de vocês, em cada um de nós, e essa Páscoa vai ser especial, diferente, mas especial, cada um com a sua família.
né, fazendo a passagem de uma vida que não está muito legal para uma vida bem legal. É isso que é fazer a Páscoa. Outra curiosidade. A Páscoa judaica é comemorada diferente da Páscoa cristã. A festa relembra a libertação, igual eu já falei, do povo hebreu de um longo período de escravidão no Egito. E uma série de rituais marcam essa festa, certo? Então, diferente dos nossos costumes. O costume de se trocar ovos na Páscoa começou nos primórdios da tradição dessa data. Mas a substituição dos ovinhos de verdade pelos de chocolate veio no século XIX, a partir do país da Alemanha. Então, antes não eram ovos de chocolates, eram ovos cozidos, né, que se trocava. Mas por quê? Porque o ovo comum, ele guarda dentro dele a vida. Dentro dele, daquela célula, tem uma vida, né? Se transforma. Ele parece morto. Já reparou? Já parou para pensar que o ovo parece algo morto? Você põe ali, ele não faz nada. Quieto, parado, né? Não tem sensibilidade alguma. E ali dentro tem uma vida. Se transforma em uma vida. Então ele é um símbolo da Páscoa por conta da vida que nele está. Parece algo morto, mas é vida, ok? Alguns cristãos ortodoxos, eles rejeitam a tradição dos ovos de chocolate, porque eles acham que isso tem um caráter pagão, ou seja, tem a ver com comércio, tem a ver apenas com dinheiro, com riqueza, certo? Com enriquecer alguns industriais. Diferente também do jeito que a gente pensa, né? Nós não damos ovos só com o sentido de agradar, mas realmente pensando no que é a Páscoa de fato. Certo, meus queridos? São as curiosidades que eu queria passar para vocês sobre o que é realmente a Páscoa. E nós temos alguns símbolos pascais, como os sinos, o trigo e a uva, o peixe. São símbolos pascais. O coelhinho, a cruz, as vestes brancas, o cordeiro e, lógico, o ovo de Páscoa.